Olá, sou o Vítor Ribeiro, bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre a importância da liquidez na evolução dos mercados, um confronto entre análise fundamental e técnica e a ligação com a inflação ou inflações, como vamos ver a seguir. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usem a secção dos comentários para dar a vossa opinião, deixar questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Em março de 2022, ou seja, praticamente há 2 anos, nós gravamos, eu e o Henrique, e junto com o Luís Silva, gravamos um episódio, o 20, foi mesmo na altura que começou a guerra na Ucrânia. E nesse episódio também falámos de liquidez. Desde lá para cá muita coisa mudou. Na altura referimos que tínhamos passado por um conjunto de anos, uma década ou 2 décadas em que tivemos um aumento brutal da massa monetária. Dinheiro que estando disponível, teve que ir para algum lado, e já vamos ver aqui alguns desses lados que a liquidez tem. Referimos também a relação entre o aumento e a diminuição da liquidez disponível e a valorização dos ativos financeiros, que também vamos voltar a ver hoje com outras perspectivas, e também que nos últimos anos o que acontecia é que sempre que um Banco Central se preparava para uma política monetária menos agressiva, acontecia um evento impensável, uma espécie de Black Swan, Nissan Taleb. Bem, mas o que é facto é que existe uma expressão nos mercados que é o follow the money, que apesar de não ter muita relação com o conceito de liquidez que estamos a dar aqui, ainda assim há aqui algumas ligações que é importante contextualizar. Por outro lado, vemos que também que com as liquidez, com o aumento, a diminuição da liquidez, também acaba por haver alguma volatilidade nos ativos, quer nos ativos reais, quer nos ativos financeiros. E é por aqui que quero começar, porque desta vez é diferente. This time is different, né? E, Henrique, em termos de liquidez, nós na altura falámos um pouco sobre a valorização, a diminuição e o aumento da liquidez e o impacto que tem nos ativos financeiros. E nós temos um exemplo que temos seguido e que tu tens também aí preparado, que tem relacionado com o John Bogle, não é? com a relação que ele dá com a valorização dos ativos. O que é que achas? O que é que tens a dizer-nos sobre isso? Bem, o que Bogle diz, né? E aliás já foi objeto também de um podcast entre nós, é que ele faz uma análise, portanto, do S&P 500 e das 500 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos entre 1900 e 2010, não é? E explica a rentabilidade de 9,5% através de 3 componentes: 4,4% através do dividend yield, da distribuição de lucros, 4,6% através do crescimento dos lucros das empresas, que é diferente de lucros distribuídos, não é? Esse é o dividend yield, e os 0,5 pontos percentuais para os 9,5% através daquilo que ele chama o retorno especulativo, que é, digamos, um entusiasmo do mercado pela expansão do múltiplo, talvez. Okay. Pronto, isso entrou com um bocadinho numa... Aquilo que é a minha visão geral sobre o problema é que a liquidez tem um efeito positivo, de facto, sobre o preço dos ativos financeiros, não é? Nomeadamente as ações, não é? Uma vez que uma maior oferta de moeda gera inevitavelmente um menor custo do dinheiro, portanto, uma menor taxa de juros. Isso é positivo para as ações, bem, e negativo, obviamente, para
pelo menos para as obrigações futuras, não é? Visto que isso aumenta a procura por liquidez, que é, uma das componentes da procura de moeda no modelo tradicional keynesiano e SLM. Isso faz com que os investidores, tendo maior liquidez, vão à procura de ativos com maior retorno, como por exemplo, de facto, as potencial de retorno, as ações, o preço das ações sobe, seja por via de uma análise técnica, seja por via de uma análise fundamental. Isso faz com que haja um efeito de riqueza junto dos consumidores, que se sentem mais ricos, logo mais confiantes e que, portanto, expandem o seu consumo, os seus gastos, o que, por sua vez, também alimenta o investimento e os lucros das empresas. Exato. E, portanto, cria-se aqui, pelo menos num curto, médio prazo, um efeito de aumento do valor dos ativos. É evidente que isso, no longo prazo, pelo menos neste horizonte temporal que Bogle define, isso é dificilmente justificável, não é? Que a liquidez possa alavancar de uma forma tão sustentada ao longo do tempo o preço dos ativos financeiros. Em última análise, de facto, os economistas aproximam-se muito mais de uma teoria endógena do que uma teoria exógena em termos monetários, em que o aumento dos meios monetários, ou seja, da massa monetária, acompanha, não é, aquilo que são as necessidades de financiamento das empresas, sobretudo através dos bancos de segunda ordem que concedem crédito em função daquilo que são as necessidades de investimento e de crescimento da economia. Sim, essa relação, então, no fundo, o que estamos aí a dizer é que uma diminuição da liquidez disponível também deveria dar aso a uma desvalorização dos ativos. Em princípio, sim, pelo menos no curto e médio prazo também. Porque menos liquidez significa um aumento da taxa de juros, um aumento da taxa de juros significa necessariamente que os consumidores vão ter mais dificuldades em consumir bens de consumo duradouro, ou seja, que implicam endividamento, por um lado. Por outro lado, também aumenta o custo do investimento, ou seja, o investimento por capitais alheios fica mais oneroso, isso faz com que o investimento diminua. Também o menor consumo de bens de consumo duradouro faz com que as empresas, esse tipo de empresas, sofram com isso e, portanto, vendam menos. Portanto, há aqui também um efeito, digamos, repressivo sobre a economia. Sobre a economia, sim. Que se reflete naturalmente nos mercados. De qualquer maneira, eu julgo que aqui o que é importante é focar é que, digamos, que o modelo mais sólido que nós temos para explicar o crescimento económico e para explicar o crescimento do preço dos ativos financeiros, que está claramente linkado àquilo que é o crescimento da economia, é um modelo de Solow Swan, e depois refinado pelo Romer, como modelo de crescimento endógeno, que, digamos, no muito longo prazo, aquilo que explica mesmo o crescimento é o progresso tecnológico, ou seja, a produtividade total dos fatores. E tudo o resto é irrelevante, digamos assim. José Carlos, o que é a liquidez? Bom, a liquidez é um conceito, enfim, maltratado pelos investidores e pelos analistas financeiros, porque significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Não é? Claro. Por isso é que trouxemos este tema para aqui, por isso é que desta vez é diferente. Exatamente. Eu, como sabem, digamos, fui gestor de ativos financeiros e, portanto, há esta percepção que a liquidez influencia o preço dos ativos financeiros. De todas as teorias que eu vi, portanto, aquela que eu acho que é mais completa, porque explica todo um conjunto de fenómenos, desde a inflação dos preços dos ativos financeiros, desde o facto do aumento, portanto, desde o facto de quantitative easing não aumentar o crédito à economia, desde o facto de poder ter hiperinflação por financiamento monetário do déficit público. A única teoria que eu, enfim, o único esquema mental que eu vi que explica tudo isso é um que separa, portanto, em dois tipos de liquidez. A liquidez que é utilizada pelo sistema financeiro e a liquidez que anda na economia real. Okay. A liquidez do sistema financeiro são os depósitos dos bancos comerciais no Banco Central. Essa é a primeira definição. Essa liquidez é criada pelo Banco Central. E depois há a liquidez que é utilizada pela economia real,
que é, portanto, essencialmente os depósitos bancários e que são criados por duas entidades. A primeira está à vista de toda a gente, são os bancos comerciais, e a segunda é uma entidade um bocadinho mais insuspeita, mas que é o Estado, portanto, o Tesouro, não é? Quando faz déficits, ou seja, despesa que não é equilibrada pelos impostos que tiram recursos da cobrança de impostos, não é? Da economia. E, portanto, há esses dois tipos de liquidez que fazem dois tipos de inflação. A liquidez criada pelos bancos centrais faz inflação nos preços ativos financeiros, em particular através da descida das taxas de juro de longo prazo pela compra de obrigações e de curto prazo por excesso de que também tem influência depois nas ações, como é óbvio, exato, dos modelos de desconto, né? Que acaba por influenciar, digamos, o preço das ações de forma indireta em termos comparativos. Exatamente. E depois do outro lado temos a liquidez que é criada na economia real e que essa é dedicada ao investimento, ao consumo e que tem impacto, portanto, na inflação medida pelo preço dos bens e serviços. E há, digamos, um ativo financeiro que está na interseção destes dois mundos, que é o imobiliário residencial, porque, como nós já falámos aqui mais de uma vez, a primeira casa tem componentes, digamos, tem duas facetas, que é uma faceta de consumo, eu preciso de uma casa, e uma faceta e pode ter uma faceta de investimento. Ainda tem a parte emocional, mas isso é outra coisa. Aqui para isto não. Este raciocínio analítico. Ok, mas eu acho que tem muita influência. Mas, okay, sim, exatamente. Ok, pronto. Mas para este raciocínio analítico vem um bocado baralhar o estado das coisas. E depois, portanto, se for uma segunda e uma terceira casa, portanto, já é um investimento. Sim. E essencialmente, portanto, a classificação do a classificação é essa. E, portanto, esta é a única teoria que nos permite explicar, digamos, os canais de transmissão do quantitative easing, que consiste na expansão do balanço do Banco Central, porque é essa, digamos, a definição, portanto, no aumento do balanço do Banco Central. Basta pensar que no caso da Reserva Federal, em 2008, nós tínhamos 800 bilhões de dólares de balanço do FED, portanto 0,8 trilhões, e chegámos a 9 trilhões ao fim de 4 rondas de quantitative easing, não é? E teve efeitos diferentes sobre o preço de ativos financeiros e sobre a inflação durante montes de tempo, durante muito tempo. Nas primeiras rondas nós não tivemos inflação, tivemos, digamos, claramente inflação nos preços de ativos financeiros, tivemos obrigações a zero, na Europa tivemos obrigações a taxas negativas e só tivemos inflação nesta última ronda. E, portanto, o que é a diferenciou das outras vezes? O que a diferenciou foi o terceiro canal de transmissão do quantitative easing à economia real. Portanto, há 3 canais de transmissão. 2 funcionam e o terceiro, regra geral, não funciona. Não funciona para criar inflação. Não funciona para aquilo que é previsto para o objetivo que tinha. Que a teoria, digamos, tradicional, económica, diria que ele iria ter. Portanto, o primeiro canal é óbvio, não é? A compra de obrigações aumenta o preço das obrigações, baixa o preço, portanto, o valor das taxas de juro. O terceiro canal é eu faço déficit, o governo faço déficit, que pode ter um financiamento monetário e isso gera inflação. E isso foi o que nós vimos, digamos, nos pacotes pós-Covid, que foram financiados por mais uma ronda de quantitative easing. Daí o aparecimento de inflação, que surpreendeu muitas pessoas, ao contrário do que tinha acontecido anteriormente, porque o dinheiro que estava a ser criado pelo Banco Central para circular dentro do setor financeiro não chegava à economia real. Sim, falou-se muito que nesta última fase, o dinheiro foi criado pelo Estado e é dinheiro que circula na economia real e que foi financiado por financiamento monetário. E depois há um segundo canal que não funciona, regra geral, e que é, digamos, a recomposição do balanço dos bancos comerciais, que resulta do facto das obrigações que estão que estão nos balanços dos bancos serem comprados pelo Banco Central, e existe a expectativa que agora que os bancos têm
enfim, ampla liquidez disponível, irão conceder crédito. Ora, isso não aconteceu da primeira vez que este esquema foi tentado, que foi nos anos 90 pelo Banco do Japão, relativamente aos bancos japoneses, em que o Banco Central dobrou, digamos, a quantidade de depósitos que os bancos comerciais tinham no Banco Central, portanto, dobrou praticamente o seu balanço e, em contrapartida, os bancos japoneses diminuíram em 25% a 30% o crédito às empresas. E, portanto, nós continuamos numa situação de deflação, ao mesmo tempo que havia quantitative easing no Japão. Isso chama-se armadilha de liquidez, Hawkins. Isso chama-se armadilha de liquidez, exatamente. E, portanto, isto para dizer o quê? A única teoria de todas as que eu vi, e eu fartei-me de ler toda a gente a escrever, e mais alguém, e o seu cão e o seu gato a escreverem sobre liquidez, portanto, das grandes casas de investimento, e a única que eu vejo que funciona e que explica, portanto, estes fenómenos mais recentes, inclusive esta inflação que surpreendeu toda a gente e que não teve a ver com a guerra na Ucrânia. Sim, exatamente. Teve a ver, digamos, com os pacotes de despesa. De apoio na pandemia. De apoio à pandemia que foram financiados pelo Banco Central. Sim. Portanto, financiamento monetário do déficit. Okay, então temos aqui os dois aspectos da liquidez, não é? Que é importante, então, que geram dois tipos de inflação. Dois tipos de inflação. O dinheiro que circula no sistema financeiro gera inflação nos ativos financeiros, ou seja, faz com que e os o dinheiro que possam subir, porque as subir. taxas de juros baixam. Os efeitos que já tivemos aqui a falar. E Exatamente, que o Henrique já explicou muito bem. E o dinheiro que vai circular na economia real e que é criado por duas entidades, os bancos comerciais, quando se entusiasmam a conceder crédito. Tem que ser por essa via, não é? Exatamente. E o governo, quando faz financiamento, quando faz déficit. E financia o próprio déficit. E que pode ou não ser financiado diretamente, porque quando eu recebo dinheiro do Estado, primeiro a minha conta aumenta e depois, potencialmente, no futuro irei pagar mais impostos. Falou-se do helicopter money, falou-se daqueles existiu. Os cheques que até o sim. Trump dizia que o nome do cheque. Até em Portugal. Nos Estados Unidos todos receberam independentemente do seu rendimento. Exatamente. Aqui em Portugal nós tivemos a determinada altura problemas nos home bankings, numa série de bancos, porque foi toda a gente ver se efetivamente o governo tinha lá posto 125 euros ou lá quanto era. Exatamente. Também aconteceu isso, sim. É verdade. Bem, então a liquidez de facto é importante e tem essas designações. Em termos de medida de análise e da forma como podemos medir a liquidez e analisar essa liquidez, fala-se muito dos M1, M2, M3, massa monetária. Henrique, queres dar aqui Nos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank monitoriza o M2, o Banco Central Europeu o M3. Exatamente. Basicamente, o que nós temos aqui é o M1, que é a moeda em circulação mais os depósitos à ordem, o M2, né, que inclui os depósitos a prazo, o M3 que inclui outro tipo, desde repurchase agreements, depósitos de muito longo prazo, etc. Portanto, normalmente aquilo que nós achamos mais interessante para verificar qual é o impacto que isso tem no preço dos ativos financeiros é o broad money supply, que é o M3, efetivamente. Ok. Sim. Em termos de criação de dinheiro, eu gostava de falar aqui um pouco sobre a forma como é feito, não é? E aqui quem cria o dinheiro e como é que é usado no sistema financeiro e na economia real. Já disseste, Zé Carlos, que tem os bancos centrais e os bancos comerciais, e também falaste aqui do balanço dos bancos centrais. Eu acho que é importante fazermos aqui uma explicação detalhada de como é que é composto esse balanço, porque de facto muita gente fica um bocado confusa como é que o balanço pode passar de 0,8 bilhões, né, para 9 bilhões. E de repente, agora já está outra vez na fase mais tightening. Exatamente. Enfim, nós podemos ir, digamos, ao caso do balanço do FED, que é aquele que é mais conhecido, mais analisado e que, no fim de contas, é o balanço do Banco Central do mundo, não é? Exato. E, portanto, numa visão estilizada, portanto, só para as principais, variáveis, não é?
ou agregados, eu diria que há dois elementos principais no ativo, enfim, do meu lado esquerdo, e 3 elementos principais, portanto, no passivo. Porque os bancos centrais têm um balanço e tentam equilibrá-lo tal e qual como os bancos comerciais. A única diferença é que a maneira mais simples de equilibrar a determinada altura é, enfim, portanto, comprando um ativo é pondo lá uma dívida, digamos, a quem compraram o ativo, porque eles queriam uma moeda, ao contrário de todas as outras entidades que existem, portanto, na economia. E, portanto, do lado do ativo nós temos portanto, no caso da Fed, dois grandes agregados. Um deles é as obrigações do governo americano, é o principal ativo, embora no passado nós tenhamos recentemente visto que o governo também comprou obrigações portanto, que tinham hipotecas, que no fim de contas eram titularizações de hipotecas, não é? Com o efeito que isso teve depois, digamos, no valor das taxas de juro no crédito à habitação, mas em traços gerais, portanto, o agregado das compras dos títulos do governo americano, as treasuries. E, portanto, a maneira do governo fazer crescer, do Fed fazer crescer o seu balanço é comprar treasuries a todas as entidades que estão no mercado, em particular aos bancos. E depois há uma segunda componente de financiamento colateralizado aos bancos. Por outras palavras, um banco precisa de dinheiro, pega num ativo de garantia, que regra geral, que estão muito tipificados quais são, mas vamos pensar que são mais uma vez, portanto, títulos do Tesouro, dá de garantia ao Fed e o Fed cria dinheiro para acreditar a própria conta do banco no próprio Fed. Do lado passivo, portanto, nas dívidas da Reserva Federal, portanto, às entidades que com ela lidam, não é? Para além das notas que estão em circulação e que é que nós todos temos, digamos, acesso, não é? Que é um passivo. Mas que é uma fração ínfima e que não entra naquelas 3 categorias principais que eu estou a falar. Temos, digamos, os depósitos dos bancos, que têm o nome de reservas. Temos a conta do Tesouro Americano no Fed, a famosa TGA, a Treasury General Account, a partir da qual eles fazem os pagamentos, e tem um mecanismo que quem tem acesso, portanto, são os fundos de mercado monetário, que é o Reverse Repo Repurchase Agreement. Reverse Repo Agreement ou Repurchase Agreement, que é basicamente a mesma coisa. Sim. E é, digamos, um crédito overnight, que é exatamente o contrário do que o Banco Central faz relativamente aos bancos a quem que lhe pedem e tem limites diferentes. Que lhe pedem emprestado. E que neste caso consiste no seguinte: como os fundos de mercado monetário têm, portanto, têm mandatos de gestão muito estritos, só podem investir em ativos seguríssimos, do género bilhetes de tesouro, e sem riscos de crédito e sem risco de taxa de juros. Basicamente, eles podem fazer depósitos a um dia no Fed e o Fed, pasme-se, dá-lhes de garantia títulos do governo americano que ele próprio tem. Por outras palavras, eles fazem depósitos no Fed e pasme-se o Fed, que é essa entidade que pouco merecedora de crédito, tem de lhes dar de garantia os títulos do governo americano que tem. Essas são as 3 principais categorias portanto, do passivo do Fed. E, portanto, o que acaba por acontecer quando o Fed aumenta o seu ativo, aumenta por contrapartida do seu passivo, que as principais categorias são precisamente essas. Em particular, há 2 que têm uma dinâmica própria, que é o caso do reverse repo e as reservas dos bancos. E há uma terceira que tem a ver, portanto, que é o Tesouro, e que tem a ver, digamos, com os gastos e com a cobrança de impostos que o Tesouro vai fazendo e que tem uma dinâmica ligeiramente mais diferente. Sim, e que tem menos impacto, se calhar, até nessas contas gerais, não é? Mas em termos de quantitative tightening, acho que podemos passar para essa fase. Dessas componentes, o que é que está a ser feito para que os balanços dos bancos centrais
se reduzam, sejam diminuídos? Bom, o que está a acontecer é muito simplesmente, portanto, o Fed já tinha 9 mil bilhões de dólares de ativos e, portanto, chegou àquela altura em que o simples facto de todos os meses estavam a maturar uma média de 90 a 95 bilhões de dólares de títulos do Tesouro. E ele, pura e simplesmente, deixa de os reinvestir. Exatamente. Ou seja, quando chega à altura, portanto, da maturidade, o Tesouro tem de pagar à Reserva Federal o valor E o que acaba por acontecer é que, com esse dinheiro, não é? Com esse dinheiro, o Fed paga a quem deve, enfim, como qualquer entidade de boa fé. E isso resulta, digamos, numa redução do balanço do Fed. Pelas duas componentes, não é? O ativo diminui e o seu passivo também. Sim. E isso terá algum impacto na economia americana, Henrique? O que achas? As teorias? No curto prazo pode ter, não é? Sim, mas depende da óbvio, velocidade. Mas para já não se está a verificar grande efeito. A economia americana está numa situação de pleno emprego. Até que diga que está acima do pleno emprego, ou seja, a economia está sobreaquecida, estamos acima daquela que é a capacidade idealizada para uma economia. Isto para explicar, quando nós falamos de pleno emprego, verdadeiramente não estamos a falar de desemprego zero, estamos a falar de um desemprego que corresponde a 3 componentes: um desemprego friccional, de atrito, que tem a ver com a entrada de jovens no mercado de trabalho, pessoas que estão entre empregos, um desemprego sazonal, que tem muito a ver com algumas atividades, como, por exemplo, construção civil, agricultura, turismo, não é? E depois aquilo que é um desemprego estrutural, de longa duração, que tem a ver com indivíduos cujas qualificações, pura e simplesmente, deixaram de ser procuradas pelo mercado de trabalho. Quando a economia está acima da capacidade, ou seja, quando o output gap é positivo e não é negativo, portanto, o output gap aqui definimos como a variação percentual entre o produto verificado e o produto potencial ou o produto de pleno emprego. Isso tem a ver com o facto de recorrermos a horas extraordinárias ou até de contratarmos pessoas que em circunstâncias normais não trabalhariam. Portanto, a economia americana está nesta situação. As empresas americanas, de facto, algumas das revelam uma enorme capacidade de inovação e de conquista de mercados. Estou a falar de mercados internacionais, extremamente competitivas. E lá está, isso reforça um bocadinho mais a ideia que eu tenho, que é da teoria endógena, não é? Em termos monetários, que de facto os bancos comerciais são verdadeiramente criadores de dinheiro, porque quando concedem crédito, não é? Claro. O facto é que a quem concedem, na sua conta à ordem, aparece lá dinheiro, não é? E por contrapartida do ativo do banco comercial, que aparece lá um contrato em que o pagamento desse empréstimo será feito. Há de ser feito no futuro. Portanto, eu julgo que o papel do Banco Central deveria ser muito mais supervisionar e estabilizar o sistema financeiro, porque, como é óbvio, por vezes há excessos, não é? dos bancos comerciais, e atuar em termos daquilo que é o inflation target, ou seja, através do pricing, através da taxa de juros. Não é? E aí há diversos mecanismos: a taxa de excelência de liquidez, a taxa de absorção de liquidez, ou as open market operations, né? Operações de open market, ou seja, de mercado aberto, que são os tais repurchasement agreements, né? que podem ser feitos numa base, enfim, temporal que é variável. Né? Pode ir desde o overnight até uma semana, 6 meses, enfim, até o Banco Central Europeu, a certa altura, quando estava no quantitative easing, foi até 6 meses e 1 ano nesse tipo de operações com os bancos comerciais. Mas eu acredito não, sou digamos, um economista que está muito mais sintonizado com a endogeneidade de funcionamento dos mecanismos monetários, propriamente um artificialismo por parte do Banco Central ou dos bancos centrais em empolar o preço dos ativos, que isso não me parece todo saudável, porque mais tarde ou mais cedo isso revelar-se-á em turbulência se não tiver os fundamentos económicos corretos. Não é? Sim, daí se falar, penso eu que está relacionado, e a questão da liquidez, se falar em soft landing, não é? É uma expressão que tem surgido muito em termos económicos, porque de facto estavas a falar que a economia pode estar sobreaquecida, e aquilo que tem sido feito para
diminuir a liquidez e diminuir os balanços dos bancos centrais poderia levar e deveria levar, com a subida de taxas de juros, poderia levar a uma recessão, o que não está a acontecer, claramente. Mas há uma explicação para isso. Exato, e então, diz lá. Eu, mais uma vez, socorrendo-me daquela construção mental de que há o dinheiro da economia real e há o dinheiro do setor financeiro. Exato. Neste caso, o quantitative tightening atua meramente sobre o dinheiro, digamos, do setor financeiro. E, portanto, se ele continuar a diminuir, como nós tínhamos visto, quando ele aumentava, diminuía as taxas de juros de longo prazo, se ele continuar a diminuir, vai aumentar as taxas de juros de longo prazo por uma questão meramente de oferta e procura. Matemática. A grande questão é porque é que assim não aconteceu até agora. Pois, é que continua a taxa mas mais uma vez há uma explicação simples e fácil de entender, que é basicamente houve uma recomposição no balanço do Fed na parte do seu passivo. Como já tínhamos referido, há 3 componentes, que eu vou... A conta do Tesouro, a conta os repos, os RRPs, ou RRP, enfim, e os depósitos dos bancos comerciais. Os depósitos dos bancos, portanto, e os depósitos dos bancos comerciais. E o que aconteceu aqui, essencialmente, é que desde que começou o quantitative tightening, portanto, o RRP tinha chegado, digamos, para absorver a liquidez em excesso criada pelos pacotes de apoio à economia pandémicos, portanto, e para impedir que as taxas de juros fossem para valores negativos quase, não é? Portanto, por força da tentativa de investimento dos fundos do mercado monetário, o Fed, portanto, criou aquela facilidade para estes fundos fazerem aplicações no Fed e não andarem, digamos, no mercado. E o que aconteceu é que o Tesouro percebeu-se disso, não é? Portanto, esse valor chegou a 2,5, portanto, máximo 2,5 trilhões de dólares. Portanto, em termos estáveis, houve ali um patamar à volta dos 2,3, mas vamos pôr aqui 2,5 só para facilitar as contas. E, desde essa altura, em que começou o quantitative tightening, o Tesouro emitiu 2 trilhões de bilhetes do Tesouro, secando 2 trilhões da conta portanto, por recomposição dos ativos dos fundos de mercado monetário que compraram esses bilhetes de Tesouro por contrapartida do esgotamento da conta que tinham na Reserva Federal. Ou seja, esse dinheiro, essa liquidez que já tinha sido criada anteriormente pelo Banco Central, foi absorvida pelo Tesouro por uma recomposição do seu plano de financiamento em benefício da dívida de mais curto prazo e em detrimento de obrigações de Tesouro. Ora, isso está a chegar a um fim e nós vamos finalmente ver uma de 2 coisas. Ou que, de facto, as taxas de juros vão subir, ou que, de facto... Do longo prazo, ou que, de facto, o quantitative tightening vai acabar, ou então, na prática... E acabar porquê? Por causa de uma recessão? E vai acabar porque o Fed vai acabar, porque senão as taxas de juros de longo prazo disparam com um déficit do Tesouro Americano de 7%. Pois, isso é outro ponto. Não é? Porque a questão é do o déficit... mesmo ponto. Sim, é o mesmo ponto. É uma consequência. Não havendo o financiamento monetário tem de ser operacionalizado. E neste caso é operacionalizado por uma recomposição do passivo do Fed. Então, o soft landing é artificial? E o prognóstico só no fim do jogo. Parafraseando um gênio da bola que eu já não lembro quem era. João Pinto. É o João Pinto. Okay. Defesa direito do Futebol Clube do Porto. Prognóstico só no fim do jogo. Porque basicamente depende do que é que vai acontecer daqui para a frente. Agora, há uma razão pela qual nós estamos aqui e a razão porque passámos de onde estávamos para onde chegámos aqui. E há um modelo que explica facilmente o que aconteceu. Eu não posso, confundir os 2 tipos de liquidez ou os 2 tipos de dinheiro, porque senão eu não chego às conclusões corretas. Mas o dinheiro é fungível. E há de facto canais que nós já vimos e há canais mas há canais, o dinheiro é o mesmo e confusão que nos faz é o dinheiro do sistema financeiro e o dinheiro da economia real ser designado na mesma moeda
enfim, na mesma divisa, não é? Se nós tivéssemos, digamos, um sistema monetário que tinha, digamos, o dólar, por exemplo, a Argentina, não é? O dólar blue e o dólar não sei das quantas, não é? Rapidamente perceberíamos que há um conjunto de vasos comunicantes e como é que eles atuam sobre o outro. Aqui, neste caso, como a divisa é a mesma, às vezes temos tendência a fazer esta confusão entre os dois tipos de dinheiro. E, portanto, eu recomendo vivamente este modelo de pensar, digamos, a liquidez desta maneira. E em termos... E por isso eu tenho duas medidas, portanto, enfim, a minha medida favorita de liquidez, sim, na realidade são duas, parafraseando. Exatamente, mas já lá vamos. Vamos falar da teoria quantitativa da moeda. Henrique, o que é que isto pode ser relevante para este estudo da liquidez e do que pode vir aí? A teoria quantitativa da moeda é uma teoria exógena, não é? Exato. Não é uma teoria endógena, mas as suas conclusões no longo prazo, partindo do pressuposto que a velocidade da moeda se mantém relativamente constante. Não está, não é? Sim. Mas no longo prazo podemos dizer que poderá não sofrer grandes oscilações. Sim. Toda e qualquer taxa de crescimento da massa monetária apenas tem reflexos sobre o nível de preços, sobre a taxa de inflação. O que é congruente com os modelos de crescimento, efetivamente. Exatamente. É? Ou seja, no modelo de Sol ou Swan, a massa monetária não tem qualquer espécie de relevância no crescimento económico e, portanto, é irrelevante esta questão da liquidez. E também me parece, por mais importante que a questão da liquidez possa ser no curto e no médio prazo, há forças na economia extraordinariamente importantes, são forças reais. Sim. A produtividade, a inovação, etc., que vão agindo e que muitas vezes contrariam determinado tipo de análises, digamos, parciais, né, que partem do princípio que nada mais evolui ou que nada mais muda numa economia. E existem muitas outras coisas a mudar. Existem muitas outras variáveis macroeconómicas, existe política cambial, existe política orçamental, existem tensões geopolíticas. Todas estas forças em atuação produzem um determinado resultado e, portanto, nós não podemos... Eu percebo aqui a questão da liquidez como um tema central, mas não podemos isolar isto apenas para explicar o efeito. Sim, não tem efeito sozinho. Não tem efeito sozinho, isso é muito importante. Mas tem um efeito muito significativo. Aliás, um estudo que eu tive a ler, um artigo científico, não é, de um senhor chamado Lawrence Lacy, em que ele, de facto, chega à conclusão que entre 2001 e 2019 há aqui dois índices, não é? O Russell 2000, não é? Que são as 2.000 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos, e o Nasdaq, em que, de facto, a US Broad Money Supply, aquilo que é o M3, de facto tem aqui uma influência enorme na valorização desses ativos. Basta. À qual acresce ainda o crescimento do produto interno bruto. Pronto. Sim. E depois já aqui, ele até fica surpreendido porque, por exemplo, ao contrário daquilo que seria expectável, o preço dos ativos imobiliários cresce substancialmente. E em linha com o aumento do broad money. O que também faz algum sentido. Também faz. E agora, curiosamente, isto para dar razão aqui, já agora só para dar razão ao Zé Carlos, deixa-me só dizer, é que o crescimento do S&P 500 foi à volta dos 5,7% entre 2001 e 2019, exatamente a mesma taxa do broad money supply. Pois, lá está. Há uma sobreposição. A ligação, a correlação que existe entre... Lá está, mas é 2001, 2019. Certo. Estamos isolados há 9 anos. Estamos aqui isolados há 9 anos, não é? O Vogel fala de 110 anos, não é? Portanto, e também apanhamos aqui duas crises, não é? Apanhamos a crise .com, não é? É ali 2000, 2001, e depois apanhamos a grande recessão financeira de 2007. Sim, 2008, 2009, sim, claro. Temos aqui 2 períodos atípicos. Mas o que ele acha também interessante é que, por exemplo, o preço dos ativos imobiliários é bastante mais resiliente, apesar da crise. Isto estou a falar apenas para os Estados Unidos, que ocorreu em 2007, 2008. Tem a ver com a componente física, não é? Talvez, a componente... Ou seja, que a valorização, apesar dessa quebra na altura, ainda foi muito significativa nestes 19 anos. Não é? Talvez com a dificuldade em vender, não é? Também. Pois. a liquidez. Está, outra vez vamos entroncar na liquidez. Certo. Por acaso ainda hoje falava com uma pessoa que dizia que
que acha que os ativos imobiliários são muito importantes porque são algo palpável, não é? Há sempre essa expressão que eu gostava de dizer, gostava de contradizê-lo, mas não quis também entrar muito naquela conversa, também não quis estar a alongar-me. É um dos argumentos. Reparem bem o seguinte, não é necessário, digamos, nenhuma consideração sobre liquidez para explicar a valorização de um ativo financeiro. Nem sequer precisa de haver transações, basta haver o crescimento económico por via do aumento da população e do aumento da produtividade. E como, digamos, o valor da ação é o desconto dos cash flows futuros, não precisa sequer de haver... Agora, o excesso de liquidez, portanto, isso, digamos, seria a valorização de longo prazo, de equilíbrio, enfim, resultante do crescimento, é uma coisa. Outra coisa completamente diferente são os movimentos das ações e das obrigações, digamos, no curto prazo, que estão relacionadas sobretudo com o excesso de liquidez. Sim. Que é, no fim de contas, se me permite só esta imagem para acabar, como um barco onde vai toda a gente para um lado e ele adorna para aquele lado e depois vai toda a gente para o outro lado e ele adorna para o outro lado. Por outro lado, o barco continua em frente, mas tem estas oscilações. Eu ia complementar, dizendo que são tais duas inflações que tu referes, né? Uma inflação real dos, digamos, que tem a ver com os preços, com aquilo que é a inflação que nós mais já conhecemos, e a inflação dos ativos financeiros. Não, mas eu aqui tenho dois dinheiros, exatamente. Tenho portanto, duas liquidez, não é? A atuarem, digamos, em conjunto. Eu tenho a liquidez, digamos, do sistema financeiro que provoca uma descida da taxa de desconto e tenho um excesso de liquidez, numa situação que isso acontece na economia real, com uma grande quantidade de crédito que financia investimento e consumo e que, por sua vez, aumenta digamos, o valor, digamos, daquela ação por conta do crescimento acima do que seria o crescimento do produto. Estamos a dividir isso quase em 3 ou 4 partes. No fim de contas, o excesso de liquidez, quer seja financeira, quer seja portanto, na economia real, tem efeitos no curto prazo sobre o valor dos ativos. O Henrique acabou de mencionar, enfim, de outra forma. Ok, para concluir, diz-me lá então as tuas medidas, a tua medida preferida de liquidez, que são duas. Exatamente. Isto lembra aquela anedota do Hermano José. Há 3 hipóteses, a A e a B. Isto é quase a mesma coisa. Portanto, há uma medida que são duas. Portanto, eu uso uma medida de liquidez para, portanto, o dinheiro utilizado pelo setor financeiro, que no caso dos Estados Unidos é a dimensão do balanço do Fed. Até aqui é fácil. Retirando a TGA e retirando o valor portanto, a conta dos reverse repos. Porquê? Porque no caso da TGA, pensem desta maneira, portanto, o sinal é negativo. Se o Tesouro, portanto, diminuir a sua conta, no fim de contas, 2 menos dá 1 mais, e na realidade o que o Tesouro está a fazer é introduzir dinheiro na economia real. Exatamente. Certo? E da mesma maneira, relativamente aos reverse repos. Se eles aumentarem, está a ser secada a liquidez. Se eles diminuírem, basicamente está a ser injetada a liquidez na economia real. Por sua vez, gosto muito de ver, digamos, o aumento portanto, relativamente à liquidez que circula na economia real, portanto, o aumento do crédito bancário, e, digamos, o valor e somar-lhe o valor do déficit alargado do setor público. E aqui no crédito bancário também há a parte, principalmente nos Estados Unidos. Exato, nos Estados Unidos é difícil, digamos, ver qual é o aumento do crédito bancário, porque há, digamos, mais de 50% dele é, digamos, portanto, fornecida à economia pelas non-bank financial institutions, que na realidade têm o nome pomposo do shadow banking, do sistema de shadow banking. Sim, ok. Acho que acabamos bem. Henrique, queres concluir? Não. Vamos ficar com essa nota das duas liquidez e das duas inflações. Economia real. E da medida de liquidez, que na realidade são duas. Obrigado e até a próxima. Obrigado.